Fala fiel, bem-vindos a mais um vídeo do canal Timão na Teoria. Meu nome é Diego Parente e eu tô aqui para falar com vocês sobre essa saída do Willian, que anunciou aí que está se despedindo. E depois de uma passagem muito decepcionante, quando ele chegou, estava cercado de muitas expectativas, mas não deu certo, né? Não aconteceu como a gente imaginava e nós vamos falar sobre a saída do Willian e também sobre a possibilidade aí de termos reforços para substituí-lo, certo? Então já tem notícias nesse sentido, fique com a gente que eu já trago essas novidades para você, mas antes disso, por gentileza, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe e ative aqui embaixo o sininho para você receber todas as notificações sempre que a gente postar alguma coisa aqui, informação, opinião sobre o Corinthians, para que você imediatamente receba essa notificação no seu aparelho celular. Beleza? Pessoal, olha só, o Willian chegou aí no meio do ano passado e a gente ficou todo mundo muito esperançoso, muito satisfeito, muito contente, porque é um jogador de carreira inquestionável. Durante muitos anos foi um dos principais nomes da liga mais forte do mundo, que é a liga inglesa, a mais competitiva, que reúne a maior quantidade de times de ponta. Então o Willian estava muito acostumado a ser um dos destaques de um grande time, que era o Chelsea, e também de um futebol extremamente competitivo, extremamente qualificado, de nível técnico altíssimo. E a gente achava que o Willian ia trazer tudo isso para o Corinthians, o que não aconteceu, como vocês sabem, né? O Willian foi atrapalhado aí por algumas lesões, mas para além das lesões, o Willian, quando esteve em campo, jogou muito mal. Jogou muito mal. Essa é a avaliação que eu faço do Willian. É um jogador que até tem muita explosão, tem muita técnica, muita habilidade, mas ele não estava na sua melhor forma. Na sua melhor forma física, porque se lesionava muito, e também na sua melhor forma técnica, porque ele acabava perdendo muitos enfrentamentos, errava passe, errava movimentos muito simples, que certamente no seu auge ele não erraria. Não erraria. Então o Willian que chegou ao Corinthians não é o mesmo Willian do Chelsea, da seleção brasileira, era um jogador já em decadência. A verdade é essa. E nós estamos precisando hoje no Corinthians de jogadores que contribuam mais. Sem falar que o Willian ganha um dos maiores salários do futebol brasileiro. O Corinthians fez um grande esforço para trazê-lo. Ele tinha propostas inclusive da Europa, mas o Corinthians acabou bancando, botando uma grana muito grande no salário dele, era um dos maiores salários do Corinthians, um dos maiores salários do futebol brasileiro, e o esforço financeiro para mantê-lo aqui era muito grande, né? Então não fazia mais sentido ter um jogador como o Willian, que custava ao clube muito dinheiro, mas que acabava não entregando nos jogos. E eu acho que os números do Willian refletem exatamente isso. Pessoal, o Willian, desde que chegou no Corinthians, fez 45 jogos. Nesses 45 jogos, ele fez apenas um gol e foi de pênalti. E deu apenas 6 assistências. O Willian nunca foi um jogador de fazer muitos gols, mas fazer só um em 45 jogos é um desempenho muito pequeno. E também pouquíssimas assistências. Ele é um jogador que tem um número grande de assistências durante toda a sua carreira, mas nem isso ele conseguiu fazer aqui no Corinthians, né? Foram apenas 6 assistências nesses mesmos 45 jogos. Então é muito pouco para um jogador que recebe muita grana. Só para vocês terem uma ideia, o Roger Guedes, que joga na mesma posição que o Willian, né? Apesar de ser jogador de característica diferente, mas faz ali tem o mesmo posicionamento dentro de campo. O Roger Guedes fez durante esse ano de 2022, 36 jogos pelo Corinthians. Não, minto, 44 jogos pelo Corinthians e fez 10 gols e 3 assistências. Então veja a diferença, né? Roger Guedes esse ano fez 10 gols enquanto o Willian fez 1. E é meio injustificado o Roger Guedes ficar no banco enquanto o Willian joga tendo números muito inferiores, né? Então o Willian de fato é um jogador assim, como eu falei, que tem uma carreira brilhante, um jogador muito esforçado, eu acho que isso não faltou, né? Mas faltava desempenho e não fazia mais sentido manter ele no time, ganhando esse salário todo, quando nós poderíamos ter um outro jogador que talvez fosse até mais acessível, mais barato e que tivesse um desempenho melhor do que esse um gol
e essas 6 assistências em 45 jogos, né? O futebol brasileiro mudou de patamar nesses últimos anos, né? Nós temos times muito competitivos como Flamengo, como Palmeiras e como Atlético, e a gente precisa de números melhores para conseguir competir à altura desses outros times. Então não fazia mais sentido manter o William, principalmente com esse salário, mas tendo um desempenho muito, muito abaixo de todas as expectativas que nós tínhamos em relação a ele, certo? Pessoal, o Corinthians corre atrás de reforços. Isso tem sido anunciado aí nos principais sites de notícias. Inclusive, o Corinthians já sabia da decisão do William há alguns dias, há mais ou menos uma semana, e imediatamente começou a procurar por reforços. Então, muito provavelmente vem um jogador aí para substituir o William nessa saída. Qual é o problema? O tempo. O Corinthians tem até segunda-feira para assinar contrato com um novo jogador, né? A janela de transferências permite que os jogadores sejam inscritos até segunda-feira. Então o Corinthians tem daqui até a segunda-feira pouquíssimo tempo para sacramentar qualquer negociação. Digo a vocês uma coisa, não tenham muita expectativa de que venha um jogador badalado, consagrado, e eu vou explicar por quê. O Corinthians acaba de ser eliminado da Libertadores. A Libertadores, né, sempre, enfim, gera muita expectativa. Também ela paga uma boa premiação para os times que vão avançando. Então, se o Corinthians tivesse avançado para as semifinais, ia receber uma premiação por isso, ia aí ter mais, no mínimo, 2 jogos na Libertadores e muito provavelmente o Corinthians faria uma contratação à altura de jogos decisivos de Libertadores. Mas como nós fomos eliminados, a grana será menor, os outros campeonatos são considerados campeonatos de menor importância e muito provavelmente o Corinthians não vai gastar nesse momento com um reforço para jogar aí a Copa do Brasil e o restante do Campeonato Brasileiro. É claro que provavelmente venha um substituto e a gente espera que seja um bom substituto, mas não dá para esperar que o Corinthians pegue grana e faça um grande investimento, até porque muito recentemente gastou aí mais de 30 milhões de reais para contratar o Fausto Vera, que veio do futebol argentino e até agora sequer conseguiu se adaptar e mostrar que merece um investimento tão grande assim, né? Mas enfim, o fato é que o Corinthians tem pouca grana, isso não é de hoje, fez a contratação do Fausto Vera e não tem mais a Libertadores aí para receber premiações referentes a essa competição. Então, pessoal, a expectativa que eu tenho, infelizmente, é de que virá um jogador, substituirá o William ali na mesma posição, com as mesmas características, mas que não será provavelmente um jogador badalado, consagrado, vai ser provavelmente mais uma aposta ou algum jogador nesse perfil que o Corinthians tem trazido, sem contrato, já, né, sem estar no auge físico e técnico, né? Infelizmente essa tem sido a tendência das contratações no Corinthians. Beleza? Pessoal, essa é a avaliação que eu faço sobre a saída do William. Estamos aí na expectativa de saber quem substituirá o William nesse restante de temporada e qualquer notícia a gente volta para trazer para vocês, beleza? Fiel, muito obrigado aí por ter acompanhado o vídeo, por favor se inscreva no canal e nos acompanhe, vai Corinthians!